Fala, meus amores, tudo bem? Boa tarde. Então, a gente estava falando sobre transitividade verbal, lembra? Na página 20, né? E aí a gente começou a falar sobre os complementos do verbo, lembra? Lembrando que a transitividade verbal ela vai acontecer com os verbos. Esse tipo de lógica que a gente vai encontrar aqui, ela vai acontecer mais com os verbos nocionais, né? Que são aqueles verbos de ação. Os verbos, deixa eu ver se dá para ver, verbos nocionais. A transitividade vai ocorrer com os verbos nocionais. Verbos de ação, né? Ação propriamente dito. E esses complementos verbais, né, eles podem interagir com o verbo, eles podem transitar de maneira direta ou indireta em relação a esse verbo, lembra disso? De forma indireta é com a presença da preposição, né? A preposição está lá na jogada. Lembra do carrinho, né? O carrinho que tem dificuldade de passar para um outro lugar, né? São os transitivos indiretos. Eles transitam, mas indiretamente, não diretamente, né? E os transitivos diretos são aqueles verbos, né? Que tem, né? Fazem a relação com o complemento de maneira direta, certo? Então, aí a gente vai falar também daquilo que a gente chama de objeto. Então, os verbos, né? A gente tem lá, eu amo minha família. Nós precisamos de dinheiro. Não que uma coisa tenha a ver com a outra, tá? Só pra gente analisar as frases aqui. Então, olha só. Eu amo minha família. Nós precisamos de dinheiro. Então, aqui nós temos dois verbos, tá? Dois verbos transitivos, porque eu amo. Eu amo quem ou o que, né? Eu amo minha família. Concordam que isso aqui é o complemento do meu verbo? O complemento do verbo amar é minha família, certo? Nós precisávamos de quê? Nós precisávamos de quê? Nós precisávamos de quê? Precisa, né? Precisa disso aqui para completar o sentido do verbo precisar nessa frase. Concordam que também é um complemento desse verbo aqui? Ora, mas de maneira indireta, né? Olha a preposição aqui, ó. Aqui eu não tenho preposição, minha é pronome, né? A minha não é preposição. Então aqui, ó, eu tenho uma preposição, o verbo precisar, o verbo gostar, né? Eles são, por excelência, verbos transitivos indiretos, porque eles são regidos por uma preposição, a preposição de, e aí a gente vai encontrar ora a preposição de, ora a preposição para, né? Ora a preposição, enfim, né? Aqui, por exemplo, o verbo em questão, precisar, é um verbo transitivo, porque ele tem complemento, sim, por isso que ele é transitivo. Indireto, por conta da preposição aqui, entre os dois, entre o verbo e o complemento. Aqui em cima, esse verbo, ele é considerado transitivo também por conta do complemento, né? Mas ele é direto, transitivo direto. Até aí, beleza, né? Ora, mas se eu for analisar esses complementos, na verdade, basicamente, a gente dá um nomezinho a eles. Deixa eu apagar tudo
Vou colocar tudo de novo. Ó, eu amo minha família. Nós precisamos de dinheiro. Olha só, esses complementos aqui, ó, eles vão ter um nomezinho próprio. Eles não vão ser chamados apenas de complementos. Eles vão ser chamados de objetos. Ah, professora, então esse aqui é um objeto? Sim, é um objeto. Não é o objeto que a gente tem material. Ele é, na verdade, esses termos, esses complementos, eles têm um nome. Eles são chamados de objetos. Aqui em cima também. Objeto. Tá? Só que quando eu tenho um complemento a partir de um verbo, né? Um complemento que acompanha um verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, a gente costuma botar ele assim, VTD, né? Abreviando. Quando eu tenho um objeto que é complemento do verbo transitivo direto, esse objeto vai ser chamado de objeto direto. E quando eu tenho um complemento, né, que acompanha um verbo transitivo indireto, meu objeto vai ser indireto. Até aqui tranquilo? Coloquem na página 23 do livro de vocês, eis um poema, né? Um poema que é do Sérgio Caparelli. Ele fala assim, ó, fiandeira. Coloquem lá pra gente ver os exemplos que ele vai dar aí. Na página 23. Então tá assim, ó, fiandeira. O que é fiandeira, né? O que é fiar, né? Esse verbo a gente quase não utiliza mais porque não existe, tem tantas assim pessoas fiandeiras, né? Não que a gente veja, talvez no norte, no nordeste, né? Pessoas que fiam naquela roca de fiar, né? Fiandeira, por que fias? Fio, fios contra o frio. Olha só. Fiandeira, para quem fias? Fio os fios para meus filhos. Fiandeira, com que fias? Com fieira de 3 fios. Legal, né? Então aí ele chega assim, ó. Ele fala assim, fiandeira, por que fias? Fio, fios. Olha só a resposta da fiandeira, ó. Fio, do verbo fiar. Fio, fios. Contra o frio. Fio, fios contra o frio. Fio, os fios para meus filhos. E olha só, o verbo fiar, esses fios aqui são os fios, né? Aqueles, é um substantivo, na verdade, né? Isso aqui é um substantivo. Isso aqui é um verbo. Certo? Esse fio aqui, né, você tem automaticamente um sujeito desinencial aqui, o sujeito oculto. Eu fio, é a fiandeira que tá falando, ó, eu fio fios contra o frio, né? Então, esse fios aqui basicamente é um complemento do verbo fiar. Fio, fios, né? Não é um complemento do verbo fiar. O que ele fia? Fios. Sendo um complemento, eu também posso chamá-lo de objeto. Sendo ele ausente a preposição aqui entre eles, o meu objeto vai ser direto. Por quê? Porque o verbo fiar
é um verbo transitivo direto. Por que que ele é direto? Porque ele não é regido por preposição nenhuma. Não tô vendo preposição aqui, né? Entre eles, tá bom? Então, olha lá embaixo, ó. O complemento que não precisa de preposição, lá na página 23, lá embaixo. O complemento que não precisa de preposição para se ligar ao verbo é chamado objeto direto. Já o complemento que se liga ao verbo por uma preposição é chamado objeto direto. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. O complemento que vem, né, é acompanhado aí de um verbo com preposição. E esse verbo com preposição, ele é transitivo indireto, sendo transitivo direto, indireto, o objeto também vai ser indireto. Se o verbo for transitivo direto, sem preposição, automaticamente o seu complemento, o objeto direto, ele vai vir sem preposição e ele vai ser chamado de objeto direto. Outra coisa que o livro também traz é sobre as locuções verbais, tá? O que que o livro vai trazer nas locuções verbais lá na página 24? Locuções verbais, lá na página 24, ele vai falar assim: nas locuções verbais, a transitividade verbal é marcada pelo verbo principal, isto é, o segundo verbo da locução. Então, eis os exemplos, ó. A baiana do acarajé, então, locução verbal. O exemplo, a baiana do acarajé. A baiana do acarajé vem divulgando a culinária. A cultura e os costumes do povo baiano. Aí tem outra. O aluno tinha gostado do filme. O aluno tinha gostado do filme. Aqui nós temos a baiana do acarajé vem divulgando, olha a locução verbal aqui, ó, vem divulgando a culinária, a cultura e os costumes do povo baiano. Ora, nessa lógica de locução, a gente sabe que existe um verbo auxiliar e um verbo principal. Na verdade, o que o livro está falando em relação às locuções verbais? Quanto à transitividade verbal, né? A transitividade verbal é marcada pelo verbo principal, tá? O verbo principal, ó, divulgando, né? Gostado, são os verbos principais da locução. Verbo auxiliar, verbo principal. Verbo auxiliar, verbo principal. Então, na verdade, a transitividade verbal vai ocorrer nas locuções com o verbo principal, acompanhando o verbo principal. Então, divulgar é um verbo transitivo direto, certo? Quem divulga, divulga algo, né? Não tem preposição, é direto. Logo, a culinária, a cultura e os costumes do povo baiano são os objetos diretos, porque são os complementos do verbo divulgar. O que está divulgando aqui? Está divulgando a culinária, está divulgando a cultura, está divulgando os costumes do povo baiano. Então, todos esses elementos aqui são objetos diretos do verbo transitivo direto divulgar, né? Divulgando, da locução aqui. O aluno tinha gostado do filme. Ora, filme né? A gente acompanha, o objeto acompanha o verbo principal,
certo? Verbo principal, verbo gostar. Gostar, quem gosta, gosta de algo ou de alguém, né? Olha esse D aqui, preposição, tá bom? Sendo assim, o objeto que vai acompanhar, o complemento, né, que vai acompanhar o verbo gostar, vai ser um objeto indireto, né? Por quê? Porque ele acompanha, ele é um complemento do verbo transitivo indireto aqui no caso, tá bom? Outra coisa que eu queria falar com vocês é que existem alguns verbos, eu até falei isso na outra aula, que vão ter uma bitransitividade, vamos dizer assim, né? Ele tanto serve, ele tanto pede um complemento direto, né, um objeto direto, quanto ele pede um objeto indireto. Então você fala assim, ó, o bom homem deu dinheiro aos pobres e necessitados. O bom homem deu dinheiro aos pobres e necessitados. Se eu digo assim, ó, Joana entregou seu boletim ao pai. Coitada da Joana, será que ela se deu bem? Espero que sim, né? Então aqui no primeiro, o bom homem deu ao verbo dar, né? Dinheiro, deu o quê, né? A gente faz essa pergunta pro verbo, né? Deu, o que é que ele deu? Ah, deu dinheiro. Pra quem? A quem? A, esse a é uma preposição, ó. Preposição e artigo juntinhos aqui numa combinação. Preposição mais artigo. Por isso que eu queria que vocês voltassem à lista das preposições lá para vocês verem, né? Deu dinheiro aos pobres e necessitados. Então aqui esse verbo tanto pede um objeto direto quanto um objeto indireto aqui. Deu para alguém, deu a alguém. Esse deu também pede uma preposição. Esse verbo também é regido por uma preposição. Mas ele tem os dois. Ele pede um complemento direto e pede um complemento indireto. Então, o verbo dar, o verbo entregar, quem entrega, entrega algo para alguém ou a alguém. Né? Esse a também, ó. Esse a também é preposição. Entregou para o pai, ó. Esse objeto é indireto. Esse objeto é direto. Então, o verbo entregar também é chamado de verbo bitransitivo. O verbo dar, o verbo entregar, né? São chamados de verbos bitransitivos. Ou seja, eles têm, né? Pedem esses dois complementos aí. Ok, gente? Então é isso. Nós falamos sobre o objeto direto e indireto, falamos sobre as locuções verbais e falamos sobre a bitransitividade dos verbos também. Tá bom? Na próxima aula a gente continua. Beijos, tchau, tchau.